Oi? Você sabe que hoje nós chegamos à fase final do módulo de elementos de máquinas? E para completar mais essa etapa do nosso curso profissionalizante, vamos praticar um pouco mais a leitura e interpretação de desenho técnico. Vão ser 7 teleaulas, incluindo esta, em que você poderá adquirir ainda mais habilidade para ler os desenhos técnicos mecânicos. Nelas, vamos acompanhar de perto a representação de 3 importantes conjuntos mecânicos e seus componentes. São eles: o calço regulável, a serra tico-tico e o gancho com polia. Então, vamos em frente? Lápis a postos, que a nossa teleaula está começando. E aí, Tito, como é que tá a usinagem dessa peça aí? Tá muito ruim, viu, Silva? Na verdade, eu tô a ponto de desistir dessa usinagem. Que papo é esse de desistir, rapaz? Nem parece o Tito que eu conheço. Qual é o problema? Não, o problema é que eu não tô conseguindo ajustar a altura da peça pra fazer a usinagem. Tá, mas também pudera, Tito. Você não tá usando o calço regulável? Calço regulável? Calço regulável é um dispositivo que serve de apoio para as peças cilíndricas que são usadas na traçagem e usinagem das peças. Você não reparou lá na minha mesa? Lá tem um desenho de um calço regulável em perspectiva explodida. Perspectiva explodida? A perspectiva explodida é o desenho que representa um conjunto mecânico dividido em partes para ser visto de um modo melhor. Dessa forma, fica mais fácil entender a relação existente entre os seus diversos componentes. Ô, Caio, chegou cedo hoje? Aí eu aproveitei para dar uma olhadinha nessa perspectiva explodida aqui. Essa perspectiva explodida que você está olhando é desse calço móvel aqui, ó. Pelo que eu estava vendo, apesar das peças estarem representadas separadamente, já deu para perceber direitinho como elas se associam umas às outras e como é seu funcionamento no conjunto mecânico, antes mesmo de ver a peça, propriamente dita aí. Então você já deve ter percebido como é importante esse conjunto mecânico. Claro que eu percebi, né, Ananias? Olha, mas entre uma perspectiva explodida e um conjunto mecânico, existe sempre um desenho técnico, não é isso? Existe, mas esse a gente vai deixar para quem entende de prancheta. Miguel e Ângela. Pronto. Aqui está o desenho de conjunto do calço regulável em vistas ortográficas. Muito bom. Agora você já sabe que a representação feita com vistas ortográficas traz informações mais precisas sobre o conjunto a ser montado. Não só mais precisas, como também em maior quantidade. Isso você pode ver nesse desenho mesmo, ó. Dá só uma olhada aqui. Repare que esse desenho de conjunto do calço regulável está representado em vista frontal e vista lateral esquerda em corte. Agora, para você interpretar melhor o desenho do calço regulável, você tem que confrontar as informações da legenda com as informações do desenho da peça. E também é importante levar em conta a sequência de montagem das peças no conjunto. Bom, a gente vai começar a interpretar esse conjunto pela peça 1, que é a base. Olha aqui. Esse algarismo 1 aqui está indicando o número do componente. Mas repare que a base apresenta um furo passante retangular, que pode ser melhor observado na vista frontal. Aqui. Apresenta ainda um furo passante redondo, que também pode ser melhor observado na vista lateral esquerda. A base ainda apresenta um rasgo passante. Silva, depois da leitura da base, agora é só continuar com a sequência da montagem das peças do calço regulável. Pois então vai em frente. Qual é a próxima peça? Bom, a próxima peça a ser montada no calço regulável é a porca. E você sabe identificar a porca aí nesse desenho técnico? Mas é claro que eu sei, Silva. A porca é essa peça número 4 aqui, ó. Como é que você pode ter tanta certeza se aí só tem o número 4? Não, é consultando a lista de peças. Ó, número 4 é a porca. Bom, vamos voltar ao desenho. A porca está colocada no furo retangular da base. Você sabe fazer a interpretação de outras peças do calço regulável? Eu acho que eu sei. Mas eu vou precisar pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver uma coisa.
Para fazer a interpretação das outras peças do calço regulável, eu só preciso seguir a sequência de montagem. É isso. E essa sequência começou pela base e continuou pela porca. Então, seguindo a mesma ordem de montagem, a próxima peça é a de número 3. Exatamente. A próxima peça é o parafuso, cuja cabeça deve estar encaixada no rasgo em T do bloco em V, que é a peça número 2. A seguir, encaixa-se o parafuso no furo da base até encontrar a porca. Gira-se a porca para a direita, fazendo o parafuso e o bloco V descer encaixando os rasgos verticais do bloco V na base. Caio, já vi que você tá uma fera na leitura e interpretação de desenho técnico. Que isso, Ananias. Pelo menos tá dando para entender direito a representação das vistas ortográficas desse calço regulável, né? E assim fica muito mais fácil entender os detalhes do seu funcionamento, não é? Claro, porque olha, se eu giro a porca para a direita ou para a esquerda, o parafuso desce ou sobe, fazendo o bloco em V descer ou subir junto. E esse movimento é que dá o ajuste necessário para o apoio do calço. Assim, quando o conjunto mecânico está em funcionamento, o bloco em V faz movimentos de subida e descida. Pois justamente esses movimentos de subida e descida é que dão o ajuste necessário para dar apoio a peças cilíndricas como essa, utilizadas na traçagem e usinagem de outras peças. Miguel, você não acha que a gente podia mostrar como fica a representação do calço regulável quando o bloco em V está em suas diferentes alturas? Boa ideia. Assim o pessoal vai entender ainda melhor o funcionamento do conjunto. Vamos lá. Se a gente gira a porca para o lado direito, é assim que fica a representação do bloco em V em posição de altura mínima. O giro da porca traz o parafuso para baixo e, consequentemente, a cabeça do parafuso também traz para baixo o bloco em V. Por isso, ele fica em posição de altura mínima. Vamos ver agora o que acontece se a porca for girada no sentido inverso. Isso é fácil, olha. Se a gente girar a porca no sentido contrário, o parafuso sobe e sua cabeça eleva o bloco em V até atingir a altura máxima. Claro, é que agora com o giro da porca para o outro lado, o parafuso sobe e sua cabeça leva para cima o bloco em V, distanciando-o da base e o colocando em sua altura máxima. Bom, agora que a gente já entendeu direitinho o funcionamento do calço regulável, a gente pode voltar a analisar o desenho de conjunto. Isso mesmo, assim dá para perceber melhor os detalhes do desenho técnico. Dá só uma olhada nesse parafuso aqui, olha. Repare que ele aparece representado com omissão de corte na vista lateral esquerda. Você está vendo? É sempre bom lembrar que parafusos, eixos e chavetas são sempre representados com omissão de corte, desde que atingidos por corte no sentido de seu comprimento. Veja aqui na vista frontal que as arestas e os contornos ocultos não foram representados com linhas tracejadas. Isso aqui acontece porque a omissão desses elementos não prejudica a interpretação do desenho, porque eles aparecem na vista lateral esquerda. Silva, com relação ao funcionamento entre os componentes do calço regulável, eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Eu acho até que eu consigo interpretar completamente seu desenho técnico. Completamente, Titão? Então eu quero que você me diga quais são os materiais necessários para a execução das peças do calço regulável. Você deve estar brincando comigo, né, Silva? Para saber isso, é só dar uma boa olhada nas especificações da lista de peças que está aqui na legenda, ó. É isso aí, Titão. Afinal, nessa lista você encontra não só os nomes dos materiais, como também as suas dimensões, não é? A lista de peças é muito clara. Sua primeira coluna informa o número que identifica cada componente nas vistas ortográficas. Logo na coluna ao lado estão os nomes de todos os componentes. Em seguida, vem uma terceira coluna que traz a quantidade de cada um dos componentes no conjunto mecânico. Neste caso, só é preciso um exemplar de cada tipo de peça. E por fim, nessa coluna mais à direita, pode-se ler tanto o material que deve ser usado na fabricação de cada um dos componentes, como também as suas dimensões. Entre outras coisas, essas dimensões dos componentes
São fundamentais para que a gente saiba se uma peça cilíndrica poderá ou não ser sustentada pelo calço regulável representado no desenho. Como assim, Ananias? Não, é simples. Repare nesse desenho como a peça cilíndrica que será centrada fica apoiada. Tá, tô vendo. Ela tá apoiada sobre um bloco em V, mas e daí? Daí que para você saber qual é o maior diâmetro possível da peça cilíndrica a ser apoiada, basta aplicar a seguinte fórmula. Essa fórmula nos diz que D é igual a L sobre o seno de 45 graus, onde D é o diâmetro da peça, L é a abertura do rasgo do calço regulável e seno de 45 graus é o seno da metade do ângulo de 90 graus do rasgo do calço regulável. Bom, agora a gente já deu uma boa visão do conjunto de calço regulável, né, Ananias? Mas para executar esse conjunto mecânico é preciso analisar também o desenho de cada um de seus componentes. E é isso que a gente vai ver na próxima teleaula. Bom, agora a gente aproveita para dar uma boa revisada para não ficar nenhuma dúvida acumulada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a primeira de uma série de 7 reservadas à leitura e interpretação de desenho técnico, você acompanhou a representação do calço regulável. Através dele, relembrou que a perspectiva explodida é o desenho que representa um conjunto dividido em seus diversos componentes. E que através de suas vistas ortográficas, o desenho de conjunto traz informações precisas e em maior quantidade sobre a peça a ser executada. Assim, ficou mais fácil entender o funcionamento do calço regulável. Por fim, você ainda aprendeu o cálculo para saber se uma peça cilíndrica pode ou não ser apoiada pelo calço regulável. Bom, agora é com você. Abra o seu livro de estudos e pratique os exercícios propostos. Assim você vai fechar com chave de ouro esse módulo de elementos de máquinas. Olha, mas na próxima teleaula a gente vai continuar a praticar a leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. Até lá então. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.